entre os poliedros, nós temos outros tipos de sólidos. Um deles é o prisma. Mas, afinal, o que é um prisma? Então, olha só. Prisma é um poliedro que possui características bem destacadas. Vamos observar essa galerinha aqui e vamos tentar identificar essas características. Vamos só lembrar que nós estamos aqui para identificar a partir do visual, ok? E é um prisma. Então, observem os nossos prismas aqui do lado e vejam quais são as características. Bom, uma primeira coisa a gente já pode determinar. Percebam que todo prisma ele tem um topo e ele tem um fundo, sendo que o topo e o fundo são figuras iguais. Vejam que aqui, programa ao vivo. Opa, galerinha, programa ao vivo. Vejam que aqui nesse prisma, o topo é um triângulo e o fundo também é um triângulo. Aqui, o topo, ok, ele é um quadrilátero e o fundo também é o mesmo quadrilátero. Aqui, o topo é um pentágono, aqui no fundo também, pentágono. Nesse prisma, o topo é um hexágono e aqui no fundo também é um hexágono. Então, vejo que os prismas eles possuem já uma característica bem interessante. Tá? Esse topo e esse fundo é o que nós chamamos de bases do prisma. Então, tem a base superior e a base inferior. E essas bases elas estão ligadas através de vértices e esses vértices estão ligados através de arestas. Vejam só que nesse primeiro prisma, as bases elas estão ligadas por 3 arestas, ok? E essas 3 arestas elas são paralelas entre si. Aqui no nosso segundo, nós também temos as bases sendo ligadas através de 4 arestas. E essas 4 arestas também são paralelas entre si. Ora, a gente observa também nas demais figuras, nos demais prismas, que as bases elas são ligadas, sim, por arestas que são paralelas entre si. Essas arestas que estão ligando as bases são as chamadas arestas laterais. Por quê? Porque elas fazem parte da superfície lateral dos prismas. E é na superfície lateral que nós vemos outra característica interessante. Se a gente observar bem direitinho, a gente vai perceber que as faces que formam a superfície lateral dos prismas é sempre uma figurinha chamada retângulo. Nesse caso aqui, são retângulos. Formalmente, eu deveria dizer paralelogramo, mas afinal de contas, um retângulo é um paralelogramo. Mas como nós estamos vendo um tipo específico de prisma, que é o prisma reto, então a gente pode afirmar que as faces que formam superfícies laterais, que formam a superfície lateral do prisma, são retângulos. Então percebam que eu tenho um retângulo aqui nesse prisma, eu tenho um retângulo aqui nesse prisma. A gente olha assim, mas ele está meio de lado aqui na segunda imagem. Sim, lembrem-se que o tracejado é para dar a ideia de profundidade, ok? Nesse prisma aqui, nós temos 5 faces laterais. São 5 faces, são 5 retângulos que fecham a superfície lateral e formam o nosso prisma. E aqui nós temos, 6 faces laterais que formam esse nosso prisma aqui. Professor, como é que o senhor conta rapidamente o número de faces que formam a superfície lateral? Simples, galera. É só a gente olhar quantos lados tem o polígono de uma das bases. Se a gente parar para pensar no nosso último prisma, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Obviamente, desses 6 lados vão se formar 6 faces laterais. Então, eu já sei como determinar a quantidade de faces laterais de um prisma. Basta eu olhar para a figura que forma a base. Aliás, a
figura que forma a base também é muito importante para a gente saber o tipo de prisma ou as características do prisma. Sabe por quê? Porque é a figura que forma a base é que vai dar o nome do prisma. Acompanha comigo. Os prismas são caracterizados por suas faces laterais, que são paralelogramos, por suas bases paralelas entre si e iguais, e pelas arestas não pertencentes às bases, que são paralelas entre si. De acordo com o polígono que forma a base, cada polígono recebe um nome. Está errado ali, não é polígono. Cada prisma recebe um nome. Então, nós temos ali, ó, pessoal, um prisma triangular. Por quê? Porque a base é um triângulo. Prisma quadrangular, porque a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Prisma hexagonal, porque a base é um hexágono. E assim por diante. Só tem que lembrar que para ser prisma tem que ter essas duas bases paralelas e iguais entre si, ok? E que são unidas por arestas que também são paralelas entre si. Então, vejam que a figura que forma a base do prisma é o que vai dar o nome do prisma. Então, se eu falo num prisma heptagonal, a base é um heptágono. Eu falo num prisma octogonal, a base é um octógono, ok? Existem dois prismas especiais. São prismas que frequentemente aparecem no nosso dia a dia. Um deles é o nosso querido paralelepípedo reto-retângulo. O paralelepípedo reto-retângulo é um prisma tal que todas suas faces são retângulos, ok? Bom, um caso de paralelepípedo reto-retângulo é o cubo. O cubo é um tipo de paralelepípedo reto-retângulo, com o diferencial de que todas as arestas do cubo têm a mesma medida e todas as arestas formam um ângulo de 90 graus. Lembra? Elas são perpendiculares entre si, duas a duas. Tá? Professor, posso dizer que o cubo é um paralelepípedo reto-retângulo? Pode. Posso dizer que um paralelepípedo reto-retângulo é um cubo? Aí tu não pode dizer, porque o cubo é um paralelepípedo reto-retângulo muito especial. Normalmente, quando se fala em paralelepípedo, já considera-se ele sendo retângulo. O que significa um paralelepípedo reto-retângulo? Aqui para vocês, uma canetinha branca. Significa que o ângulo formado aqui... Opa! Sempre esqueço da caneta, né, galera? O ângulo formado aqui é de 90 graus. Aqui é de 90, aqui é de 90, aqui é de 90 graus, aqui é 90 também. Tá? A mesma coisa que acontece com o cubo, certo? O cubo também é um paralelepípedo reto-retângulo. Mas quando a gente fala em paralelepípedo, a gente considera que tanto o comprimento quanto a altura e a largura, elas têm medidas diferentes, ou pelo menos uma delas é diferente da outra. Quando a gente fala em cubo, nós estamos especificando o tipo de paralelepípedo reto-retângulo. Nós estamos dizendo que todas as arestas são iguais. Obviamente, todas as faces do cubo, elas vão ser formadas por quadrados de mesma área, ok? Não esquece desses dois carinhas aqui. Eles podem aparecer no futuro breve. Agora, galerinha, eu falei em retângulo. Por quê? Porque existe um tipo de prisma que é o chamado de prisma oblíquo. Assim como nós não vamos estudar os poliedros não convexos, nós também não vamos estudar os prismas oblíquos. Pelo menos agora não. Tá? Vocês podem observar aqui que tem dois prismas. O primeiro prisma é chamado de prisma reto. Por quê? Porque ele forma um ângulo de... Meu Deus! Ele forma um ângulo de 90 graus, ok? Com o plano da base, tá? Então, ele está retinho. Por isso,
Esse aqui é chamado de prisma reto, ok? Um outro carinha ali é chamado de prisma oblíquo. Por quê? Porque o ângulo entre a aresta seria, assim, a aresta lateral e a aresta da base não é de 90 graus, é um valor diferente de 90 graus. Então, toda vez que o ângulo entre a aresta lateral de um prisma e a aresta da sua base, o que é a aresta da base? É o lado do polígono que forma a base, for diferente de 90 graus, nós temos então um prisma oblíquo. É um prisma tortinho. Esse prisma tortinho agora a gente não vai estudar, tá, pessoal? Só vai estudar os prismas que são retos. Aliás, todos os poliedros que a gente vai estudar serão poliedros ditos retos, certinho? O próximo poliedro que nós vamos ver são é a pirâmide, né? Eu já botei ali pirâmides no plural. E pirâmides é um sólido, digamos assim, que nós já conhecemos, né? Vocês podem observar aqui, aqui, né? As pirâmides de Gizé, de Quéops e ali aquela de nome, se vocês souberem, por favor, me atualizem. Nós vemos aqui a pirâmide alimentar, né? A pirâmide alimentar, né? Os alimentos recomendados, né? E as práticas recomendadas para ter uma boa saúde. Então, pirâmides é um assunto, é um sólido que a gente mais ou menos já consegue identificar e saber as principais características. Agora vamos dar uma girada nessa pirâmide aí. E aquela nossa velha pergunta, você consegue identificar as características de uma pirâmide? Então vocês estão vendo aqui várias pirâmides e a gente pode perceber que elas têm uma característica em comum. Bom, uma característica que a gente pode perceber da pirâmide é que elas possuem um ponto chamado de vértice. Então, esse ponto V que eu estou fazendo em cada uma das pirâmides ali, não está aparecendo ali, mas agora vai aparecer. Só um momentinho, galerinha. Programa ao vivo é isso aí. Aí, fechou. Tá? Então, cada um dos pontinhos V's ali que vocês estão vendo nas pirâmides é o vértice da pirâmide. Esse ponto, ele é a união das arestas laterais da pirâmide. Falando em arestas laterais, por que não falar da superfície lateral da pirâmide? A superfície lateral da pirâmide é formada por uma única figura, ou melhor, por um único tipo de figura, que são triângulos. Exatamente. Aqui nós vemos um triângulo, nós vemos aqui triângulo, aqui também nós vemos um triângulo. Então, em todas as pirâmides, pessoal, nós temos ali as faces laterais formadas por triângulos, ok? Outra coisa que a gente pode também observar nas pirâmides é que elas possuem uma única base, ok? Vamos apagar aqui e vamos identificar as bases. Então, aqui na nossa pirâmide, nós temos uma base que é um triângulo, nessa pirâmide um quadrilátero, nessa pirâmide um pentágono e nessa pirâmide aqui um hexágono. Nossa, ficou horroroso isso aqui, gente. Um hexágono, ok? O que já podemos identificar diferenciar dos prismas. Os prismas têm duas bases. As pirâmides têm apenas uma base. Nos prismas, a superfície lateral é formada por paralelogramos, ou no nosso caso, que nós vimos de prismas retos, retângulos. E as pirâmides, formada por triângulos. Certinho? Assim, as pirâmides têm triângulos formando sua superfície lateral e apenas uma única face como base. A figura que forma a base é que dá o nome da pirâmide, assim como nós vimos lá nos prismas. A figura que forma a base do prisma é o que dá nome ao prisma. Ora, a mesma coisa a gente observa aqui nas pirâmides. Então, uma pirâmide que tem base um triângulo é uma pirâmide triangular. Observem ali, né? O triângulo. Opa! Aí. Observem ali, ó, o triângulo. Horrível, gente, horrível. De novo. Ó, observem ali o triângulo formando a base da pirâmide. Se a base é um quadrilátero, a pirâmide é quadrangular. Então, ali, o quadrilátero, pirâmide quadrangular.
Se a base é um pentágono, pirâmide pentagonal. Se a base é um hexágono, pirâmide hexagonal. Então vejam que existe uma semelhança de dar um nome da pirâmide, assim como nós vimos no prisma. Isso vai ocorrer nos prismas e na pirâmide. A base desses poliedros é que vai dar o nome do prisma ou da pirâmide. Então, tem prisma triangular, tem a pirâmide triangular, ok? Soro, como é que eu vou saber quando um é outro? Pelas características que nós acabamos de ver em relação à sua área lateral, sua superfície lateral e a existência de mais de uma base.